Eu nunca imaginei na minha vida que o primeiro dia de 2024 seria o último em que meu filho me trataria como mãe. Na mesa da ceia de Ano Novo, que eu havia preparado, uma única frase mudaria nossa família para sempre. Esse lugar é da minha sogra. Antes de começarmos essa história, inscreva-se neste canal e comente de que cidade você assiste, porque essa verdade vai ser amarga e ensinar uma lição que ele jamais vai esquecer. Bom, meu nome é Maria Cecília Santos Silva. Tenho 58 anos e moro em Ribeirão Preto desde que me casei em 1987. Nossa casa fica no bairro Jardim Independência, uma construção de 3 dormitórios que meu falecido marido, José Carlos, e eu compramos com muito suor e parcelas que pareciam eternas. Desde que José Carlos faleceu, há 3 anos, essa casa se tornou meu refúgio e minha fortaleza. É aqui que recebo meus 2 filhos, Rodrigo e Paulo, com suas respectivas famílias. É aqui que as tradições familiares se mantêm vivas, especialmente nas datas comemorativas. Passei os últimos 3 dias de dezembro de 2023 preparando cada detalhe da ceia de Ano Novo. Na sexta-feira, dia 29, fui ao mercado municipal comprar o lombo suíno especial que o açougueiro seu Antônio sempre reserva para mim. Foram R$ 180, mas valia cada centavo. Era a carne favorita do Rodrigo desde pequeno. No sábado, acordei às 6 horas da manhã para começar a farofa da minha avó Maria José. A receita é um segredo de família: bacon bem torradinho, linguiça calabresa cortada em cubinhos pequenos, ovos mexidos na hora e o tempero especial que só eu sei fazer, uma mistura de alho, cebola, salsinha, cebolinha e uma pitada de açafrão que dá aquela cor dourada linda. A casa inteira estava perfumada. Limpei cada cantinho, lavei as cortinas, encerei o piso da sala de jantar até que brilhasse. As plantas da varanda ganharam água extra e eu até podei as roseiras do jardim para que ficassem bonitas, para as fotos que certamente tirariam. Domingo, 31 de dezembro, às 5 horas e 30 minutos já estava de pé novamente. O lombo entrou no forno às 7 horas, temperado com alho, sal grosso, pimenta do reino e um toque de mostarda Dijon, que aprendi numa receita da internet. O cheiro se espalhou pela casa inteira. Às 10 horas da manhã, eu estava na cozinha preparando o pavê de chocolate, 3 camadas generosas de biscoito champanhe, embebido no café forte, creme de chocolate meio amargo e chantilly batido na hora. Quando ouvi a voz da Fernanda, minha nora, no telefone. Fernanda está casada com Rodrigo há 12 anos. Ela é uma boa menina, trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas, mas sempre foi muito apegada à mãe dela, Dona Cleusa. Eu nunca vi problema nisso. Pelo contrário, sempre achei bonito a união delas. Não se preocupe, Dona Cleusa. Eu ouvi através da porta entreaberta da cozinha. Amanhã a senhora vai sentar no lugar de honra, na cabeceira da mesa. Eu já conversei com o Rodrigo, está tudo combinado. Meu sangue gelou na mesma hora. Lugar de honra? Na minha mesa? Na minha casa? A cabeceira da mesa de jantar sempre foi um lugar sagrado na nossa família. Durante 23 anos de casamento, José Carlos sentava ali. Depois que ele faleceu, naturalmente esse lugar passou a ser meu. Era de onde eu coordenava as refeições, onde fazia os brindezinhos familiares, onde presidia nossa mesa com o carinho e a autoridade que uma matriarca merece. Rodrigo entrou na cozinha nesse momento, usando aquela camisa azul que eu havia passado para ele na quinta-feira. Aos 35 anos, meu filho mais velho ainda tinha aquele sorriso de menino que sempre derreteu meu coração. Ele beijou minha testa, um gesto que fazia desde pequenininho. Mãe, que cheiro maravilhoso! Acordei com o perfume do lombo. A Fernanda está só sendo carinhosa com a minha sogra, sabe como é?
A dona Cleusa está meio sensível depois que ficou viúva no ano passado. A gente quer fazer ela se sentir bem-vinda. Eu forcei um sorriso, continuando a mexer o chantilly, mas algo no tom dele, algo na forma como evitou meu olhar, algo estava diferente. Em 35 anos sendo mãe do Rodrigo, eu aprendi a ler cada expressão dele, cada tonalidade de voz. E aquela manhã, pela primeira vez, senti que meu filho estava me escondendo alguma coisa. Claro, filho, Dona Cleusa é sempre bem-vinda aqui. Respondi, tentando manter a naturalidade, mas por dentro, uma ansiedade estranha começou a crescer. O resto da manhã passou num borrão de preparativos finais. Arrumei a mesa com a toalha de renda que ganhei da minha mãe no meu casamento, coloquei os melhores pratos, aquele jogo de louça que só uso em ocasiões especiais, e caprichei no arranjo de flores do centro da mesa. Às 12h30 estava tudo pronto. A mesa para 10 pessoas, com cadeiras extras que Paulo trouxe da casa dele, o lombo dourado e suculento descansando na travessa grande, a farofa aromática numa tigela de cristal, salada de maionese fresquinha, arroz branco soltinho e o pavê gelando na geladeira. Olhei para aquela mesa e senti um orgulho imenso. Mais uma vez, eu havia conseguido reunir minha família num ambiente de amor e fartura. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A família chegou pontualmente às 13h, como sempre combinamos. Primeiro foi Paulo, meu filho mais novo de 32 anos, acompanhado da esposa Sandra e dos 2 filhos pequenos, Miguel de 5 anos e Laura de 3. Paulo trabalha como engenheiro civil numa construtora local e sempre foi o mais ponderado dos 2 irmãos. Mãe, você se superou de novo, disse Paulo, me beijando as 2 faces e entregando uma garrafa de espumante. A casa está um brinco e esse cheiro, nossa! Os netinhos correram até mim gritando vovó, vovó, com aquela energia contagiante que só criança tem. Laura me mostrou o desenho que fez para mim, uma casa com uma família de palitinhos em volta de uma mesa. E Miguel me contou empolgado sobre o brinquedo novo que ganhou no Natal. 10 minutos depois, chegou Rodrigo com a família. Fernanda vinha elegante, com um vestido florido novo, e trazia pela mão meus outros 2 netos. Isabela, de 8 anos, uma menina esperta e carinhosa, que é a cara da mãe, e Pedro, de 6 anos, que é igual ao Rodrigo quando pequeno. E junto deles, Dona Cleusa. Cleusa Miranda tem 64 anos, é aposentada da educação estadual e envia o voo em março de 2023. Sempre foi uma mulher elegante, daquelas que se cuidam bem, e hoje não foi diferente. Cabelo grisalho, impecável, recém-saído do salão. Dava para ver pelas ondulações perfeitas. Vestido azul marinho, com um corte moderno, que valorizava sua silhueta. Até as unhas estavam feitas, esmaltadas, num tom discreto de rosa. Ela cumprimentou todo mundo com simpatia, distribuindo beijos e elogios. Mas quando chegou em mim, apenas acenou de longe, com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, Maria Cecília, que mesa linda você preparou para a nossa confraternização. Nossa confraternização? Eu preparei tudo sozinha. Comprei todos os ingredientes, gastei meu dinheiro, dediquei meus 3 últimos dias. E de repente virou nossa. Tentei não dar importância, afinal, talvez fosse apenas um jeito de falar, mas a forma como ela disse, olhando ao redor da sala como se estivesse avaliando a decoração, me incomodou. Que bom que veio, Dona Cleusa. Espero que goste do almoço. Respondi educadamente, como minha mãe me ensinou. Às 13h20, quando a conversa inicial já havia rolado e as crianças estavam brincando na sala, chamei todos para ir da mesa. Gente, vamos almoçar? Está tudo prontinho. E foi então que aconteceu a primeira coisa estranha.
Dona Cleusa caminhou direto para a cabeceira da mesa. Meu lugar de sempre, a cadeira onde meu falecido marido costumava sentar durante 23 anos e onde eu presidia as refeições familiares havia 3 anos. Fernanda me disse que hoje eu sou a convidada especial. Ela anunciou, puxando minha cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei parada, sem acreditar no que estava vendo. Olhei para Rodrigo, esperando que ele dissesse alguma coisa, que explicasse que havia um mal-entendido, que aquele era o lugar da mãe dele, mas ele apenas baixou os olhos, mexeu no relógio e murmurou. Mãe, a gente pode sentar ali no meio mesmo, né? É só um almoço, não tem problema. Apenas um almoço, na data mais importante do ano, na mesa que eu preparei com tanto carinho, no lugar que representa a liderança da minha família? Rodrigo, aquele sempre foi meu lugar, falei baixinho, tentando não causar constrangimento na frente de todos. Mãe, não seja assim. A dona Cleusa é visita, a gente precisa ser educado. Educado? Eu que preparei tudo aquilo, que gastei meu dinheiro, que abri minha casa, é que precisava ser educada. Foi quando minha netinha Isabela, com aquela inocência de criança de 8 anos, sussurrou no meu ouvido alto o suficiente para todos ouvirem. Vovó, por que a vovó Cleusa está sentando no seu lugar? Você não é a dona da casa? A pergunta inocente da menina ecoou pela sala de jantar como um trovão em dia de céu azul. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo, que estava ajudando Sandra a acomodar as crianças, parou no meio do movimento e olhou para Rodrigo com uma expressão interrogativa. Sandra franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Fernanda corou e rapidamente disse: Ah, Isabela, a vovó Cleusa é nossa convidada especial hoje. Sua vovó Maria Cecília é muito generosa e quer que todos se sintam em casa. Mas, mamãe, a casa é da vovó Maria Cecília, não é da vovó Cleusa, insistiu Isabela, com aquela lógica infantil implacável. Dona Cleusa riu uma risada forçada. Que criança esperta! Claro que a casa é da sua vovó querida. Eu só vou sentar aqui hoje porque ela é muito bondosa. Bondosa? Ou seja, eu estava sendo bondosa em aceitar ser destronada da minha própria mesa. O clima ficou pesado. Paulo me lançou um olhar de solidariedade. Sandra parecia constrangida. As crianças sentiram a tensão no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. E Rodrigo, meu filho mais velho, que eu criei com tanto amor, que eu ensinei a respeitar os mais velhos, que eu sempre coloquei em primeiro lugar na minha vida, ele simplesmente fingiu que não estava vendo meu desconforto. Acabei me sentando numa cadeira lateral, entre meus netos menores, enquanto assistia uma estranha comandar o almoço que eu havia preparado, na mesa que eu havia posto, na casa que eu pagava as contas. Durante a refeição inteira, Dona Cleusa se comportou como a anfitriã. Ela servia as pessoas, oferecia mais comida, fazia comentários sobre os pratos como se tivesse participado do preparo. Esse lombo está uma delícia, né, gente? Fernanda me deu a receita do tempero especial da família. Que receita? Era a minha receita, da minha família. Fernanda havia apenas me visto temperando a carne algumas vezes, mas o que mais me machucou foi ver Rodrigo sorrindo, aprovando tudo aquilo, como se fosse perfeitamente normal sua sogra assumir o papel da matriarca na mesa da sua mãe. Ali, naquele momento, entre o barulho das crianças e as conversas aparentemente normais dos adultos, eu tomei uma decisão silenciosa. Se eles achavam que eu era apenas uma coadjuvante na minha própria família, eles estavam muito enganados. O almoço transcorreu numa atmosfera estranha. Por fora, tudo parecia normal. As crianças comiam e riam, os adultos conversavam sobre amenidades, os elogios à comida eram constantes, mas por dentro eu fervia de indignação contida. Dona Cleusa se comportava como a grande matriarca da família.
Ela cortou e serviu o lombo como se fosse uma tarefa sua. Distribuiu a farofa da família, minha farofa, para todos os pratos. Até mesmo fez questão de levantar para buscar mais gelo na cozinha. Não se preocupem, eu busco, disse, acenando para que todos continuassem sentados. Fernanda me mostrou onde fica tudo. Fernanda me mostrou, na minha cozinha. As crianças, alheias à atenção dos adultos, falavam animadamente sobre os presentes de Natal e os planos para as férias escolares. Miguel e Laura, filhos do Paulo, contaram sobre a viagem que fariam para a praia em janeiro. Isabela e Pedro falaram sobre o curso de natação que começariam no clube. Paulo tentava manter a conversa leve, mas eu notava como ele me lançava olhares preocupados. Sandra, sempre muito observadora, também percebeu que algo estava fora do normal, mas mantinha-se discreta. Rodrigo, por sua vez, parecia estar se divertindo com a situação. Elogiava constantemente a gentileza da sogra. Agradecia pela ajuda dela em servir a família. Chegou até a dizer que era assim que deveria ser sempre, todo mundo colaborando. Colaborando, eu preparei tudo sozinha enquanto ela estava confortavelmente em casa. Às 14h15, comecei a recolher os pratos principais para trazer a sobremesa. Era uma tradição nossa. Sempre depois do almoço de Ano Novo, eu trazia meu pavê especial e fazíamos um brinde em família para o ano que estava começando. Fui até a cozinha buscar o pavê e as taças de sobremesa. Quando voltei à sala de jantar, carregando a travessa de vidro com minha sobremesa de 3 camadas perfeitamente montadas, o que vi me tirou o fôlego. Dona Cleusa havia se levantado da minha cadeira e estava organizando os lugares na mesa como se fosse a dona da casa. Gente, vamos fazer um espacinho para a sobremesa da Maria Cecília, ela anunciava, movendo pratos e talheres. Que capricho, não é? Ela realmente se esforçou para nos agradar. Para nos agradar, eu havia preparado aquela sobremesa para minha família como faço há anos. Coloquei o pavê no centro da mesa, servi a sobremesa para todos e estava voltando para meu lugar lateral quando Dona Cleusa pegou uma colher e bateu no copo, pedindo a atenção de todos. Gente, eu gostaria de fazer um brindezinho especial. Ela começou, se levantando da minha cadeira com toda a pompa e circunstância. O que aconteceu às 14h30 ainda ecoa na minha mente como um pesadelo em câmera lenta. Quero agradecer do fundo do coração a Fernanda e ao Rodrigo por me receberem tão bem nesta casa. Ela começou, erguendo a taça de espumante que Paulo havia trazido. É muito gratificante ver como minha filha se adaptou aqui e como vocês me incluíram na família. Vocês são muito especiais. Receberem ela, na minha casa, eles me incluíram, eu que sou a mãe do Rodrigo, a sogra da Fernanda, a avó das crianças. Meu sangue ferveu. 23 anos criando família naquela casa, 3 anos mantendo as tradições familiares sozinha depois da morte do meu marido, uma vida inteira de dedicação e sacrifício, e uma estranha estava fazendo o brinde de Ano Novo na minha mesa como se eu fosse a convidada. Não consegui mais me controlar. Me levantei da cadeira lateral e caminhei decididamente em direção à cabeceira da mesa para retomar meu lugar legítimo. Afinal, era eu quem deveria estar conduzindo aquele brinde, na minha casa, para minha família, com o pavê que eu havia feito. Foi então que Rodrigo colocou a mão no meu braço com força, me impedindo de chegar até minha cadeira. Mãe, não! A forma como ele disse não, seca, ríspida, como se eu fosse uma criança desobediente, me chocou profundamente. Como assim não, Rodrigo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. É a minha casa, a minha mesa. Eu preparei este almoço. Eu que deveria estar fazendo o brinde. Todas as conversas cessaram instantaneamente. As crianças pararam de comer o pavê
e nos olharam assustadas. Paulo deixou a colher no prato e ficou tenso na cadeira. Sandra segurou a mão dos filhos pequenos. Fernanda empalideceu. Rodrigo se levantou da cadeira dele com uma expressão no rosto que eu jamais havia visto. Era raiva misturada com desprezo, como se eu fosse um estorvo, um problema a ser resolvido. E então aconteceu o impensável. Na frente de toda a família, dos meus netos inocentes, das minhas noras, do meu filho caçula, Rodrigo colocou as 2 mãos nos meus ombros e me empurrou com força. Não foi um empurrãozinho disfarçado, foi um empurrão real, violento, que me fez cambalear para trás e quase perder o equilíbrio. Se não fosse a parede atrás de mim, eu teria caído no chão. Saia daí agora, ele gritou, com uma fúria que nunca havia direcionado a mim em 35 anos de vida. Esse lugar é da minha sogra. O silêncio que se seguiu foi absolutamente sepulcral. Era como se o tempo tivesse parado naquela sala de jantar. Isabela, minha netinha de 8 anos, começou a chorar alto. Por que o papai empurrou a vovó? Por que ele gritou com a vovó? Pedro, de 6 anos, se escondeu atrás da mãe, assustado com a cena violenta que acabara de presenciar. Miguel e Laura, os filhos do Paulo, ficaram grudados na mãe, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo o terror no ar. Paulo se levantou imediatamente da cadeira, com o rosto vermelho de indignação. Rodrigo, você enlouqueceu completamente. Como você ousa encostar a mão na nossa mãe? Sandra estava boquiaberta, segurando os 2 filhos pequenos que haviam começado a chorar por contágio. Fernanda parecia ter encolhido na cadeira, olhando alternadamente para o marido e para mim com uma expressão de pânico. E Dona Cleusa? Ela havia se sentado novamente na minha cadeira, claramente constrangida, mas sem fazer nenhum movimento para ceder o lugar ou intervir na situação. Mas eu, Maria Cecília Santos Silva, 58 anos, mãe, avó, viúva, mulher que criou 2 filhos com amor e dedicação, mulher que abriu sua casa e seu coração para acolher a família estendida, eu já havia tomado minha decisão. Com toda a dignidade que me restava, me enderecei completamente. Ajeitei a blusa que havia ficado amarrotada com um empurrão, passei a mão pelo cabelo e olhei para cada pessoa naquela mesa, minha mesa, com a serenidade de quem finalmente enxergou a verdade. Muito bem, disse com a voz mais firme e controlada que consegui reunir. Se esse é o desejo de vocês, se essa é a forma como vocês me veem na minha própria casa, então façam-se à vontade. E foi então que a verdadeira virada desta história começou. Caminhei lentamente até o aparador da sala de jantar, onde sempre deixo minha bolsa durante as refeições. Cada passo ecoava no silêncio absoluto que havia tomado conta da casa. Peguei minha bolsa de couro marrom, aquela que José Carlos me deu no nosso 20º aniversário de casamento, e as chaves do Corolla. Rodrigo me seguiu até a porta de entrada, e pelo canto do olho percebi que finalmente havia caído em si do que acabara de fazer. Sua expressão de raiva havia se transformado em algo que parecia preocupação, mas ainda misturada com teimosia. Mãe, aonde você vai? Ele perguntou, tentando segurar meu braço novamente. Desta vez, eu me desviei do toque dele. Não ia permitir que ele pusesse as mãos em mim mais uma vez. Mãe, por favor, não precisa fazer drama. É só um lugar na mesa, não é para tanto. Parei na soleira da porta e me virei para encará-lo. Durante 35 anos, eu olhei para aquele rosto com amor incondicional. Vi os primeiros dentinhos nascendo, as lágrimas dos machucados de infância, a alegria das conquistas escolares, o nervosismo do primeiro namoro, a emoção do casamento, a felicidade quando os filhos nasceram. Mas naquele momento, olhando para meu filho mais velho, eu vi um estranho.
Rodrigo, comecei, com uma calma que eu mesma não sabia de onde vinha. Eu passei 30 anos da minha vida criando você. Ensinei respeito, educação, gratidão. Te levei ao médico quando estava doente, fiquei acordada a noite inteira quando você teve catapora. Vendi minhas joias para pagar sua faculdade. Abri as portas da minha casa para sua esposa e seus filhos. Preparei centenas de almoços dominicais para manter nossa família unida. Ele estava ficando sem graça, mexendo no pé, evitando meu olhar. E hoje, na mesa que eu preparei, na casa que eu sustento, você me empurrou e gritou comigo na frente dos seus filhos para defender o direito de uma estranha sentar no meu lugar. Se para você eu sou só um lugar na mesa, se meu papel nesta família é tão dispensável assim, então você não precisa mais da sua mãe. Não fala assim, mãe. Você sabe que eu te amo. Amor se demonstra com atitudes, Rodrigo. E sua atitude hoje me mostrou exatamente o valor que tenho na sua vida. Através da porta entreaberta, eu podia ouvir o movimento na sala de jantar. Paulo estava conversando sério com alguém, provavelmente Fernanda. As crianças ainda estavam chorando baixinho. Sandra tentava acalmá-las. Aonde você vai? Ele repetiu, agora com uma ansiedade genuína na voz. Para a casa do seu irmão. Paulo pelo menos ainda sabe quem me deu a luz, quem o criou, quem merece respeito nesta família. Saí de casa às 15h10 do primeiro dia de 2024. Enquanto colocava o cinto de segurança no carro, olhei pela janela e vi minha casa, que durante 37 anos foi sinônimo de lar, amor e união familiar. Deixei para trás o almoço que eu havia preparado com tanto carinho, minha mesa desarrumada, meu pavê pela metade e meu filho com uma expressão que misturava desespero e teimosia. O caminho até a casa do Paulo, no bairro Vila Tibério, normalmente leva 15 minutos. Naquele dia, dirigi devagar, com a mente fervilhando de pensamentos. Durante 30 km/h, pelas ruas tranquilas de Ribeirão Preto, uma ideia foi tomando forma na minha cabeça. Rodrigo havia me empurrado, achando que eu não tinha poder, que era só uma velha acomodada que aceitaria qualquer humilhação em nome da harmonia familiar. Ele não fazia ideia de quem estava mexendo. Quando cheguei à casa do Paulo, às 15h35, meu filho mais novo me recebeu na porta com uma expressão preocupada. Ele havia saído da minha casa logo depois de mim, prevendo que eu viria para lá. Mãe, o que foi aquilo? O Rodrigo perdeu o juízo completamente? Filho, seu irmão acaba de aprender que ações têm consequências, e a lição está só começando. Paulo me serviu um café e ficou ouvindo pacientemente enquanto eu relatei cada detalhe do que havia acontecido. Sua esposa Sandra chegou meia hora depois com os filhos. Ela havia ficado para ajudar a limpar a bagunça que virou minha casa depois da minha saída. Mãe, a situação ficou muito tensa lá. A Fernanda saiu correndo para o quarto chorando. Dona Cleusa foi embora sem se despedir de ninguém. As crianças ficaram assustadas. O Rodrigo estava andando de um lado para o outro da sala como um leão enjaulado. Às 17h30, meu celular tocou pela primeira vez. Era Rodrigo. Não atendi. Tocou mais 3 vezes até às 18h. Continuei não atendendo. Às 19h chegou uma mensagem. Mãe, a gente precisa conversar. Vem para casa. Não respondi. Às 20h, outra mensagem. Mãe, por favor, não fica assim. A Fernanda está chorando, as crianças estão perguntando por você. Foi então que tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Peguei o telefone e liguei para Dr. Roberto Mendes, meu advogado há 15 anos. Ele havia cuidado do inventário quando José Carlos morreu, me ajudou com a documentação da casa, sempre foi muito solícito. Doutor, Roberto atendeu mesmo sendo feriado.
às 20h15 de uma segunda-feira de Ano Novo. Doutor, desculpe incomodar no feriado, mas preciso marcar uma reunião urgente. É sobre minha herança, sobre meu testamento. Preciso fazer alterações importantes. Dona Maria Cecília, aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu sim. Meu filho mais velho me desrespeitou de uma forma que jamais imaginei possível. E chegou a hora de ele aprender o verdadeiro valor da mãe que tem. A conversa foi breve, mas esclarecedora. Dr. Roberto me explicou rapidamente que, como viúva, eu tinha total direito de dispor dos meus bens da forma que quisesse, respeitando apenas a legítima dos herdeiros, ou seja, 50% do patrimônio. Os outros 50% eu poderia destinar a quem eu quisesse. Doutora, na terça-feira, dia 2 de janeiro, a minha agenda está livre a partir das 9h. Podemos nos encontrar no meu escritório para revisar todos os seus documentos. Perfeito, doutor. E tem mais uma coisa. Quero também rever a situação da casa onde meu filho mora. Precisa verificar se a documentação está toda no meu nome mesmo. Dona Maria Cecília, pelo que me lembro do inventário, todos os imóveis ficaram em seu nome, mas vou confirmar os detalhes amanhã. Desliguei o telefone às 20h40 com uma sensação estranha, uma mistura de tristeza e determinação. Durante 3 horas, minha vida havia mudado completamente. O Rodrigo ainda não sabia, mas ele havia mexido com a pessoa errada. Paulo, que havia escutado parte da conversa, me olhava com preocupação. Mãe, a senhora tem certeza disso? O Rodrigo é teimoso, orgulhoso, mas ele é seu filho. Paulo, eu criei vocês dois ensinando que respeito não é opcional, que família é hierarquia, é gratidão, é reconhecimento. Se eu deixar passar isso, se eu aceitar ser empurrada e humilhada na minha própria casa, que exemplo estou dando para meus netos? Que lição estou ensinando? Mas mãe, não, filho, eu já decidi. Amanhã, dia 2 de janeiro, às 9h, vou fazer mudanças que seu irmão jamais imaginou possíveis. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 3 anos, desde que seu pai morreu, eu me sinto no controle da minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes do Paulo, não consegui dormir direito. Meu celular continuou tocando até tarde. Eram Rodrigo, Fernanda e até mensagens dos meus netos pelo WhatsApp. Isabela havia mandado um áudio choroso. Vovó, por que você foi embora? O papai disse que foi mal entendido, que você vai voltar amanhã. Mal entendido? Ser empurrada e gritada na minha própria casa era mal entendido? Não respondi a nenhuma mensagem, mas cada notificação que chegava fortalecia minha resolução. Na manhã do dia 2 de janeiro, acordei às 6h com a mente mais clara do que havia estado em anos. Rodrigo ia aprender, da pior forma possível, que sua mãe não era uma mulher indefesa que se deixava pisotear. Ele havia mexido com a pessoa errada. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024, 8h30 da manhã. Eu estava na porta do escritório do Dr. Roberto Mendes, na rua 15 de novembro, centro de Ribeirão Preto, 15 minutos antes do horário marcado. Havia passado a noite acordada, mas me sentia mais determinada e lúcida do que nunca. Dr. Roberto é um homem de 52 anos, sério, mas cordial, especializado em direito de família e sucessões. Seu escritório fica no 5º andar de um prédio comercial elegante, com uma vista linda do centro da cidade. As paredes são forradas de livros jurídicos e diplomas, e ele sempre me recebe com a cortesia respeitosa que toda mãe de família merece, diferente do tratamento que recebi do meu próprio filho. Dona Maria Cecília, pode entrar. Já revisei toda a sua documentação durante a madrugada. Ele disse, me conduzindo até uma poltrona confortável em frente à sua mesa de mogno. Preciso confessar
que fiquei muito preocupado com nossa conversa ontem. Doutor, antes de começarmos, o senhor pode me explicar exatamente quais são meus direitos? Quero ter certeza absoluta do que posso ou não fazer. Dr. Roberto ajustou os óculos e abriu uma pasta repleta de documentos, escrituras, certidões, extratos bancários, apólices de seguro. Dona Maria Cecília, vou ser muito claro. Após o falecimento do seu marido, através do inventário que fizemos em 2021, todos os bens do casal ficaram integralmente no seu nome. Isso inclui a casa do Jardim Independência, onde a senhora mora, avaliada hoje em aproximadamente R$480 mil, o apartamento de 2 dormitórios na Vila Tibério, que seu filho Rodrigo ocupa com a família, no valor aproximado de R$320 mil, a conta poupança no Banco do Brasil, com saldo atual de R$186.400, e o carro Corolla 2018. Eu sabia que tinha patrimônio, mas ouvir os valores assim, organizados, me fez perceber que eu era uma mulher muito mais próspera do que imaginava. E sobre herança, doutor? Se eu quiser alterar meu testamento, a senhora tem liberdade total para dispor de 50% dos seus bens. Isso se chama parte disponível. Os outros 50% são a legítima dos seus herdeiros. No caso, seus 2 filhos terão direito a 25% cada um. Mas atenção, isso só vale após seu falecimento. Enquanto a senhora está viva, pode fazer o que quiser com seus bens. Senti uma sensação estranha, quase um formigamento de poder. Durante anos, desde que José Carlos morreu, eu me senti vulnerável, dependente da boa vontade dos filhos, grata por qualquer atenção que me dessem. Agora percebia que era exatamente o contrário. Doutor, eu quero fazer o seguinte. Comecei, com uma determinação que me surpreendeu. Primeiro, alterar completamente meu testamento. Rodrigo receberá apenas a legítima, 25% dos bens. Os outros 75% serão do Paulo. Dona Maria Cecília, essa é uma decisão muito séria. Segundo, continuei, sem deixar ele me interromper, quero reaver imediatamente o apartamento onde Rodrigo mora. Ele nunca pagou aluguel, nunca contribuiu com IPTU ou condomínio. Achava que estava morando de favor numa propriedade que era dele por direito, pois não é. Dr. Roberto me olhou com uma expressão entre admiração e preocupação. E terceiro, quero que tudo isso seja comunicado oficialmente a ele através de um oficial de justiça. Quero que ele receba os documentos em mãos e assine o recebimento. A senhora tem certeza absoluta dessa decisão? Estamos falando do seu filho. Doutor, me inclinei para a frente, olhando-o diretamente nos olhos. Ontem, no almoço de Ano Novo que eu preparei, na mesa que eu pus, na casa que eu pago as contas, meu filho me empurrou fisicamente e gritou comigo na frente dos meus netos. Ele disse que o lugar da cabeceira da mesa pertencia à sogra dele, uma estranha, e não à mãe dele. Dr. Roberto ficou visivelmente chocado. Durante 3 décadas, eu me sacrifiquei por aquele menino. Paguei faculdade, ajudei no casamento, cuidei dos netos, abri minha casa, ofereci o apartamento para eles morarem sem pagar nada. E a gratidão que recebi foi um empurrão e um grito. Então sim, doutor, eu tenho certeza absoluta. Durante 2 horas, revisamos cada documento. A escritura do apartamento estava mesmo no meu nome. A conta poupança também. Rodrigo, juridicamente falando, era um ocupante gratuito do meu imóvel, não um proprietário. Vou preparar uma notificação de despejo por denúncia vazia, explicou o Dr. Roberto. É o termo jurídico para quando o proprietário quer reaver seu imóvel. Ele terá 30 dias para desocupar. E o testamento? Vou redigir um novo testamento com as alterações solicitadas. Paulo receberá 75% do patrimônio, Rodrigo apenas 25%.
Posso ter isso pronto até amanhã. Às 11h30, quando saí do escritório, me senti como uma mulher completamente diferente da que havia entrado ali 3 horas antes. Não era mais a mãezinha submissa que aceitava qualquer desfeita em nome da harmonia familiar. Era uma proprietária exigindo respeito ao seu patrimônio e à sua dignidade. No caminho de volta para a casa do Paulo, parei num floriculture e comprei um buquê de rosas vermelhas, para mim mesma. Era hora de recomeçar a me valorizar. Quando cheguei à casa do Paulo, ele estava almoçando com Sandra e as crianças. Contei tudo o que havia feito no escritório. Mãe, a senhora não acha que está sendo muito radical? Sandra perguntou preocupada. As crianças do Rodrigo são inocentes nessa história. Sandra, as crianças sempre terão lugar na minha casa e no meu coração, mas os pais delas precisam aprender que respeito não é opcional. Às 14h30, exatamente 24 horas depois da humilhação que sofri, meu celular tocou. Era Rodrigo. Desta vez, atendi. Mãe, onde você está? Preciso falar com a senhora urgentemente. A Fernanda não parou de chorar desde ontem. As crianças estão perguntando por você. Dona Cleusa ligou pedindo desculpas. Rodrigo, amanhã às 16 horas você receberá a visita de um oficial de justiça. Ele trará documentos muito importantes para você assinar. Que documentos? A notificação de despejo do apartamento onde você mora. Você tem 30 dias para se mudar. O silêncio do outro lado da linha durou eternos segundos. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Tão sério quanto o empurrão que recebi na minha própria casa. Tão sério quanto o grito que levei na frente dos meus netos. Tão sério quanto ver uma estranha assumir meu lugar na mesa que eu pus. Mãe, por favor. Rodrigo, você me ensinou ontem que eu não tenho valor nenhum na sua vida, que sou dispensável, que posso ser empurrada e humilhada sem consequências. Pois eu vou te ensinar algo também. Quem sustenta quem nesta família e quem realmente tem poder aqui. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma energia que eu não sentia há anos. A guerra estava declarada. Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, 16h15. Eu estava na casa do Paulo quando recebi a ligação que confirmo que o oficial de justiça havia cumprido sua missão. Dona Maria Cecília, a notificação foi entregue em mãos ao seu filho Rodrigo às 16h05. Ele assinou o recebimento, mas estava visivelmente abalado. Perguntou 3 vezes se eu tinha certeza de que os documentos estavam corretos. Obrigada, oficial. Ele disse mais alguma coisa? Disse que ia procurar um advogado para contestar a ação, mas eu expliquei que como a senhora é a proprietária legal do imóvel e ele nunca pagou aluguel, não há muito o que contestar. É seu direito reaver sua propriedade. Desliguei o telefone com uma satisfação que não sentia há anos. Durante décadas, eu me acostumei a ser a boazinha, a que sempre cedia, a que engolia sapos para manter a paz familiar. Mas ontem, descobri que existe uma diferença enorme entre ser boa e ser otária. Meu telefone não parava de tocar. 16h20. Rodrigo. Mãe, pelo amor de Deus, isso é um pesadelo. Como a senhora pode fazer isso com a gente? 16h25. Fernanda. Dona Maria Cecília, eu imploro. Onde vamos morar com as crianças? A senhora não pode fazer isso conosco. 16h30. Novamente Rodrigo. Mãe, eu vou perder o emprego se tiver que sair correndo atrás de casa para alugar. Tenho família. Tenho responsabilidades. Responsabilidades? Que interessante ele descobrir que tem responsabilidades justo agora. 16h35. Um número que eu não conhecia. Era a Dona Cleusa.
Maria Cecília, eu não sabia que a casa era sua. A Fernanda me disse que vocês moravam todos juntos, como uma família grande. Eu nunca quis causar confusão, nunca quis tomar o seu lugar. Pela primeira vez desde segunda-feira, senti uma pontada de pena. Dona Cleusa realmente não sabia de nada. Era uma viúva recente tentando se aproximar da família da filha e acabou sendo usada numa jogada política que ela nem entendia. Dona Cleusa, a senhora não tem culpa de nada, respondi com gentileza. A senhora foi mal orientada. O problema não é com a senhora, é com quem deveria me proteger e me defendeu. Mas, Maria Cecília, você pode fazer isso mesmo? Tirar eles da casa assim? Posso e vou fazer. A casa está no meu nome. Eles nunca pagaram 1 centavo de aluguel. Nunca contribuíram com despesas. Achavam que estavam morando de favor numa propriedade que seria deles por herança, pois descobriram que herança só vale depois que a pessoa morre. Às 17h15, recebo uma ligação do meu genro Marcos, marido da Fernanda e irmão do Rodrigo. Sogra, o Rodrigo está aqui em casa desde que o oficial foi embora. Ele está chorando igual criança. Diz que a senhora mudou o testamento também. Tirou tudo dele. É verdade isso? É verdade, sim, Marcos. E sabe por quê? Porque um homem de 35 anos que empurra a própria mãe na frente dos filhos dele não merece ser chamado de filho. Mas, sogra, as crianças, Isabela e Pedro, onde eles vão morar? As crianças são sempre bem-vindas na casa da avó. Podem vir aqui todo fim de semana, podem passar as férias comigo, podem almoçar aqui todo domingo como sempre fizeram. Já os pais delas, bem, eles que pensem 2 vezes antes de desrespeitar quem os criou. Sogra, o Rodrigo está desesperado. Ele disse que vai vender o carro para pagar caução de algum aluguel, que vai pegar empréstimo no banco. Ótimo, assim ele vai aprender a valorizar o que tinha de graça. A senhora não tem pena? Marcos, você empurraria sua mãe? Você gritaria com ela na frente dos seus filhos para agradar uma estranha? Você humilharia quem te deu a vida? Claro que não, sogra. Então não me peça para ter pena de quem não teve pena de mim. Quinta-feira, 4 de janeiro, 10h da manhã. Estou no escritório do Dr. Roberto novamente, assinando o Novo Testamento. Desta vez, trouxe Paulo comigo como testemunha. Dona Maria Cecília, uma última vez. A senhora tem certeza absoluta dessa decisão? Excluir o filho mais velho da maior parte da herança é algo muito definitivo. Doutor, eu não excluí ele de nada. Ele receberá exatamente o que a lei garante. 25% dos meus bens. O que eu fiz foi redistribuir a parte disponível para quem realmente merece. Mãe, Paulo intervém, eu fico constrangido de receber 75% enquanto meu irmão fica só com 25%. Paulo, você já me empurrou alguma vez? Já gritou comigo? Já me humilhou em público? Jamais, mãe. Já me desrespeitou na minha própria casa? Já deixou uma estranha tomar meu lugar na mesa da família? Nunca faria isso. Então você merece ser recompensado pela educação e pelo respeito que sempre demonstrou. Rodrigo está sendo recompensado também, pelas atitudes dele. Às 14h30 de quinta-feira, exatamente 72 horas depois da humilhação, recebo uma ligação inesperada. Era a diretora da escola dos meus netos. Dona Maria Cecília, sou a diretora Carla, da escola da Isabela e do Pedro. A senhora poderia vir aqui conversar comigo? As crianças estão muito abaladas. Choraram na aula hoje, disseram que a família está brigada. Meu coração apertou. As crianças eram inocentes naquela guerra. Diretora, posso ir aí agora mesmo. Quando cheguei à escola, encontrei Isabela e Pedro na sala da diretora, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Vovó, Isabela correu para meus braços. Por que você foi embora? Por que o papai estava bravo?
Por que a família tá brigada? Pedro, mais tímido, se aproximou devagar e segurou minha mão. Vovó, você não gosta mais da gente? Meu coração se partiu. Me ajoelhei na altura deles e segurei suas mãozinhas. Escutem bem, meus amores. A vovó ama vocês mais que tudo no mundo. Vocês não têm culpa de nada. O que aconteceu foi entre os adultos. Vocês podem vir na casa da vovó sempre que quiserem, tá bom? Mas vovó, Isabela insistiu com aquela inteligência de criança de 8 anos. Por que o papai empurrou você? A professora disse que empurrar é errado. É errado mesmo, minha linda. E por isso que às vezes os adultos precisam aprender lições importantes. Conversei com a diretora por 1 hora. Expliquei que era uma questão familiar temporária, mas que as crianças não seriam prejudicadas. Quando voltei para a casa do Paulo, às 17 horas, tinha 3 mensagens de áudio no WhatsApp, todas do Rodrigo. Primeira mensagem. Mãe, eu fui na imobiliária hoje. Para alugar um apartamento parecido com esse que eu moro, vou ter que pagar R$ 1.800 por mês, mais R$ 3.600 de caução. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. Como eu vou fazer? Segunda mensagem. Mãe, a Fernanda não quer que eu peça dinheiro emprestado para o banco por causa dos juros. Ela está falando em mudar para a casa da mãe dela, mas lá só tem 2 quartos e somos 5 pessoas. As crianças não têm onde estudar lá. Terceira mensagem. Mãe, eu pequei. Pequei feio. Não consigo nem dormir direito pensando no que eu fiz. Mas, por favor, não castigue as crianças por causa dos meus erros. Fiquei 2 horas olhando para essas mensagens sem responder. Pela primeira vez, desde segunda-feira, comecei a questionar se não estava sendo radical demais. Mas aí, me lembrei da sensação do empurrão, da força das mãos dele nos meus ombros, do grito que ecoou pela sala de jantar, dos meus netos chorando de medo, da humilhação pública que sofri, e minha resolução voltou mais forte do que nunca. Sexta-feira, 5 de janeiro, 15 horas e 30 minutos. Recebo a ligação que eu estava esperando. Mãe? A voz do Rodrigo estava completamente diferente. Não havia mais teimosia, orgulho ou irritação. Era a voz de um homem derrotado. Eu preciso conversar com a senhora pessoalmente. Posso ir aí na casa do Paulo? Pode vir. Mãe, eu trouxe uma carta. É da Isabela. Ela perguntou por que o vovô que está no céu deixou a vovó ficar triste. Quando ele chegou à porta, mal consegui reconhecer meu filho. Rodrigo estava com uma aparência terrível. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupa amarrotada. Em 3 dias, parecia ter envelhecido 10 anos. Ele me entregou uma folha de papel com a letra infantil e irregular da minha neta de 8 anos. Querida vovó, eu não gostei quando papai foi ruim com você. Papai disse que ele está com vergonha e que foi muito errado. Papai chorou e disse que você é a melhor mãe do mundo e que ele foi um filho ruim. Vovó, você pode perdoar o papai? Eu e o Pedro te amamos muito. Sua neta que te ama, Isabela. Quando terminei de ler, meus olhos estavam marejados. Ali estava a prova de que minha estratégia havia funcionado. Rodrigo finalmente havia entendido a gravidade do que fez. Meu filho entrou cabisbaixo na casa do Paulo, onde eu estava hospedada desde segunda-feira. Eram 16 horas de sexta-feira, dia 5 de janeiro. 4 dias haviam se passado desde a humilhação do almoço de Ano Novo, e pela primeira vez eu via meu filho mais velho completamente quebrado. Sentamos na varanda dos fundos, o mesmo lugar onde tantas vezes conversamos quando ele era adolescente e vinha me contar os problemas da escola, os conflitos com os amigos, os primeiros desencontros amorosos. Mas desta vez, os papéis estavam invertidos. Desta vez, eu era a autoridade e ele o suplicante. Mãe, Ele começou, mas levantei a mão pedindo silêncio. Primeiro eu falo, depois você.
Minha voz estava firme, controlada. Durante 4 dias, eu havia ensaiado mentalmente essa conversa, preparando cada palavra, cada argumento. Rodrigo, em setembro você completará 36 anos. Por 35 anos e 4 meses, eu fui sua mãe dedicada, presente, sacrificada. Quando você era bebê, eu passava noites acordada quando você tinha febre. Quando você começou a andar, eu corria atrás de você pela casa inteira para que não se machucasse. Ele estava olhando para as próprias mãos, claramente constrangido. Quando você entrou na escola, eu ia em todas as reuniões, ajudava com lição de casa, participava das festinhas. Quando você teve catapora aos 8 anos, eu dormi na cadeira ao lado da sua cama por uma semana inteira para cuidar de você. Sua respiração estava mais pesada. Lágrimas começavam a formar em seus olhos. Quando você quis fazer faculdade de administração, seu pai e eu vendemos as alianças de casamento e os brincos de ouro que ele me deu para pagar a primeira mensalidade. Quando você se formou, choramos de orgulho na formatura. Mãe, eu lembro de tudo isso. Ainda não terminei. Minha voz ficou mais dura. Quando você se casou com a Fernanda, eu abri as portas da minha casa para ela como se fosse minha filha. Quando Isabela nasceu, eu passei um mês inteiro na sua casa, ajudando com o bebê, cozinhando, lavando roupa, para que vocês pudessem se adaptar. Rodrigo estava chorando abertamente agora. Quando Pedro nasceu, mesma coisa. Quando vocês precisaram de um lugar maior para morar, ofereci o apartamento da Vila Tibério sem cobrar 1 centavo de aluguel. Em 8 anos morando lá, vocês nunca pagaram nem IPTU, nem condomínio, nem uma lâmpada queimada. Mãe, eu sei que... Cale a boca e escute. Pela primeira vez em décadas, gritei com meu filho. Durante 35 anos, eu te amei incondicionalmente. Te protegi, te sustentei, te apoiei em cada decisão. E no dia mais importante do ano, na mesa que eu preparei com tanto carinho, na casa que eu sustento, você me empurrou com violência e gritou comigo na frente dos meus netos. Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Você sabe o que seus filhos aprenderam naquele dia? Que é normal desrespeitar quem nos ama, que é aceitável humilhar quem se sacrifica por nós, que força física pode ser usada contra pessoas mais fracas. Isabela e Pedro viram o pai deles agredindo a avó deles. Mãe, eu perdi a cabeça, Você fez uma escolha, Rodrigo. Ninguém te obrigou. Você escolheu agradar uma estranha ao invés de respeitar sua mãe. Você escolheu a aprovação da sua sogra ao invés da dignidade de quem te deu a vida. Respirei fundo antes de continuar. Sabe o que mais me machuca? Durante semanas antes do Ano Novo, Fernanda ficou enchendo sua cabeça com essa história de dar o lugar de honra para a mãe dela. E você deixou. Você ouviu sua esposa planejando me humilhar na minha própria casa e não só permitiu como participou ativamente. Mãe, a Fernanda disse que era só um gesto carinhoso, que a mãe dela estava precisando se sentir importante. E eu não preciso me sentir importante? Eu não mereço carinho? Depois de 35 anos me dedicando a você, eu não posso ter o lugar de honra na mesa que eu mesma preparei? Ele não conseguia mais falar, só chorava. Puxei da bolsa o envelope que havia preparado com o Dr. Roberto na quinta-feira. Isso aqui é um termo de compromisso, disse, colocando o papel na mesinha entre nós. Se você assiná-lo, reconhecendo publicamente o que fez e se comprometendo com mudanças reais, eu reconsidero minhas decisões. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Eu, Rodrigo Santos Silva, reconheço ter desrespeitado gravemente minha mãe, Maria Cecília Santos Silva, no dia 1º de janeiro de 2024, quando a empurrei fisicamente e gritei com ela na presença de toda a família, incluindo meus filhos menores. Sua voz falhou algumas vezes, mas ele continuou. Reconheço que minha atitude foi inaceitável, violenta
e traumática para todos os presentes, especialmente para as crianças que presenciaram a cena. Comprometo-me a buscar ajuda psicológica profissional para tratar meus problemas de controle emocional e aprender formas saudáveis de resolver conflitos. Comprometo-me a participar de terapia familiar junto com minha esposa e filhos para reconstruir os laços familiares que foram danificados por minha atitude. Comprometo-me a educar meus filhos sobre respeito aos mais velhos, garantindo que eles cresçam sabendo honrar seus avós e nunca repetir os erros que cometi. Reconheço que minha mãe tem total direito de dispor de seus bens como achar melhor e que qualquer herança que eu possa receber é uma generosidade dela, não um direito meu. Este termo é assinado de livre e espontânea vontade, como reconhecimento dos meus erros e compromisso com mudanças reais no meu comportamento. Quando terminou de ler, o silêncio durou longos minutos. Rodrigo olhava para o papel, depois para mim, depois de novo para o papel. Mãe, se eu assinar isso, a senhora vai me perdoar? Vai deixar eu continuar morando no apartamento? Vai voltar o testamento para como era antes? Rodrigo, perdão não é esquecimento. Eu posso te perdoar, mas não vou esquecer. Você vai ter que reconquistar minha confiança dia após dia, atitude após atitude. E sobre a casa? E o testamento? Se você assinar esse termo e realmente cumprir tudo o que está escrito aí, terapia, mudança de comportamento, respeito genuíno, em 6 meses eu reconsidero minhas decisões. 6 meses? 6 meses para você provar que realmente mudou, que não foi só o desespero de perder as regalias que te trouxe aqui. 6 meses para mostrar que você aprendeu a me respeitar, não por medo das consequências, mas por amor e gratidão. Ele pegou a caneta que eu havia trazido e, sem mais hesitação, assinou o documento. Mãe, eu vou provar para a senhora que eu posso ser o filho que a senhora merece. Eu prometo. Rodrigo, promessas eu já ouvi muitas. Agora quero ver atitudes. Quando ele saiu da casa do Paulo, às 18h30, eu me senti estranhamente vazia. Durante 5 dias, minha raiva havia me dado energia, propósito, determinação. Agora, vendo meu filho quebrado e arrependido, comecei a questionar se não havia ido longe demais. Mas aí me lembrei da cartinha da Isabela, dos meus netos chorando na escola, da humilhação que sofri na minha própria casa, e soube que havia tomado as decisões certas. Hoje é 1º de janeiro de 2025, exatamente 1 ano depois do episódio que mudou nossas vidas para sempre. São 13h30 e estamos reunidos novamente para o almoço de Ano Novo, na mesma mesa, na mesma casa, na mesma sala de jantar onde tudo aconteceu. Mas que diferença 1 ano inteiro pode fazer na vida de uma família? O ambiente é completamente diferente. A mesa está posta com o mesmo carinho de sempre, a toalha de renda da minha mãe, a louça de porcelana especial, o arranjo de flores do centro, mas há uma energia completamente nova no ar, uma energia de respeito genuíno, de gratidão conquistada, de hierarquia familiar saudável. Rodrigo chegou às 12h30 para me ajudar com os preparativos finais. Ele não esperou eu pedir ajuda, não fez cara feia por ter que trabalhar no feriado. Chegou sorrindo, com as mangas arregaçadas, perguntando o que poderia fazer para facilitar minha vida. Ajudou a temperar o lombo, lavou a louça suja do preparo, até mesmo varreu a varanda sem eu pedir. Mãe, que cheiro maravilhoso! Esse tempero continua sendo o melhor de Ribeirão Preto, ele disse genuinamente entusiasmado, enquanto ajustava os talheres na mesa. Durante todo o ano, Rodrigo não perdeu uma sessão de terapia. Todas as quartas-feiras, religiosamente, às 18h com a doutora Márcia. Custou R$ 400 por sessão, mas ele nunca reclamou.
Dizia que era o melhor investimento da vida dele. E realmente foi. O homem que está na minha cozinha hoje não é o mesmo que me empurrou nesta mesa há 12 meses. Fernanda chegou às 13 horas trazendo uma travessa caprichada de sobremesa, pavê de frutas vermelhas que ela aprendeu a fazer especialmente para mim, e perguntou o que mais poderia ajudar. Não tentou assumir o comando, não sugeriu mudanças na minha organização, simplesmente se colocou à disposição. Dona Maria Cecília, trouxe aquele pavê que a senhora elogiou da última vez. Espero que tenha ficado do seu gosto, disse com um sorriso sincero. A mudança na Fernanda também foi impressionante. Depois de 6 meses de terapia individual e familiar, ela entendeu completamente seu papel na crise que nossa família viveu. Entendeu que incentivar o marido a me desrespeitar não foi defender a mãe dela, foi atacar a mãe dele, e que isso era inaceitável. As crianças, Isabela, agora com 9 anos, e Pedro com 7, me cumprimentaram com respeito genuíno antes de saírem para brincar. Não vieram correndo e gritando como faziam antes. Chegaram, me beijaram carinhosamente, perguntaram se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e só depois foram brincar na sala. Vovó, feliz ano novo! A senhora está linda hoje, disse Isabela, me abraçando com carinho. Vovó, posso ajudar com alguma coisa antes de brincar? Perguntou Pedro, sempre meu netinho mais grudento. As crianças também mudaram muito. Durante o ano, tanto em casa quanto na escola, aprenderam sobre respeito aos mais velhos, sobre hierarquia familiar saudável, sobre a importância de honrar quem nos criou. A terapia familiar incluiu eles, numa linguagem apropriada para a idade, e hoje são crianças mais educadas e conscientes. Paulo chegou às 13 horas e 45 minutos com Sandra e os filhos. Meu filho mais novo continua sendo o mesmo homem respeitoso de sempre, mas agora ele não precisa mais ficar constrangido com o comportamento do irmão ou servir de mediador em conflitos familiares. Mãe, feliz ano novo! Como sempre, a senhora caprichou na mesa, disse Paulo, me beijando o rosto e entregando uma garrafa de vinho especial. Quando chegou a hora de nos sentarmos à mesa, às 14 horas, aconteceu algo que me emocionou profundamente e que jamais esquecerei. Rodrigo se dirigiu naturalmente para a cabeceira da mesa, onde eu sempre sento, puxou minha cadeira com toda a cerimônia do mundo e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: o lugar de honra é sempre da nossa matriarca, da mulher que construiu esta família, que nos criou com amor incondicional, que merece nosso respeito e nossa gratidão todos os dias da nossa vida. Não houve constrangimento, não houve tensão, não houve olhares trocados ou desconforto, apenas o reconhecimento natural, espontâneo, de uma hierarquia familiar saudável que finalmente havia sido estabelecida depois de muito sofrimento. Durante todo o almoço, observei cada detalhe com o coração aquecido, a forma respeitosa como todos se dirigem a mim, consultando minha opinião antes de se servir de mais comida, a preocupação genuína com meu bem-estar, perguntando se estou confortável, se preciso de algo, a gratidão expressa por cada prato que preparei, por cada detalhe que caprichei. Mãe, essa farofa da vovó Maria José está perfeita como sempre, disse Rodrigo, saboreando cada garfada. A senhora nunca erra a mão no tempero. Dona Maria Cecília, a senhora se superou mais uma vez, completou Fernanda, genuinamente agradecida. As crianças já falaram 3 vezes que querem repetir toda a comida. Vovó, posso pegar mais um pouquinho daquele lombo delicioso, por favor? Pediu Isabela, educadamente esperando minha resposta antes de se servir. Claro, minha linda, pode se servir à vontade, respondi, orgulhosa da educação que ela estava demonstrando. As conversas fluíam naturalmente.
Falamos sobre os planos para 2025, sobre as férias que faremos juntos em família, sobre os progressos das crianças na escola. Rodrigo contou que foi promovido novamente na empresa, a terceira promoção desde que começou a terapia, e melhorou drasticamente seu controle emocional. Mãe, meu chefe disse que eu me tornei uma pessoa completamente diferente no trabalho. Mais madura, mais ponderada, mais respeitosa com todo mundo. Ele não sabe, mas quem me ensinou isso foi a senhora, disse Rodrigo, me olhando com gratidão genuína. Às 15h30 chegou o momento mais marcante de todo o almoço. Rodrigo se levantou da cadeira, pediu licença para falar e o ambiente ficou solene. Todos prestaram atenção total. Gente, antes de fazermos nosso brinde de Ano Novo, eu preciso falar sobre o que aconteceu exatamente um ano atrás, nesta mesma mesa, nesta mesma data, neste mesmo horário. Senti meu coração acelerar. Isabela e Pedro, que já conhecem toda a história através da terapia familiar, observavam o pai com expressões sérias. Há exatamente 365 dias, eu cometi o ato mais vergonhoso, mais desrespeitoso e mais destrutivo da minha vida. Empurrei fisicamente e gritei com minha mãe na casa dela, na mesa que ela havia preparado com tanto amor, na frente dos meus filhos inocentes. Sua voz estava firme, controlada, mas carregada de emoção genuína. Escolhi agradar uma pessoa estranha, mesmo que fosse uma pessoa querida pela minha esposa, ao invés de honrar e proteger quem me deu a vida. Escolhi a aprovação de fora ao invés do respeito por dentro, e quase destruí nossa família com essa escolha terrível. Paulo segurou a mão da Sandra, ambos emocionados com a maturidade do irmão. Neste um ano que passou, através de muito sofrimento, muita terapia, muita reflexão e muita humildade, aprendi lições que me transformaram completamente como homem, como filho, como pai. Rodrigo fez uma pausa, respirando fundo. Aprendi que minha mãe não é apenas a mulher que me gerou, ela é a pessoa que mais se sacrificou por mim durante toda a minha vida. Aprendi que respeito não é opcional dentro de uma família, é obrigatório, é sagrado, é a base de tudo. E aprendi que nunca é tarde para pedir perdão verdadeiro e recomeçar do zero. Suas palavras ecoavam pela sala com uma sinceridade que tocava o coração. Mãe, ele disse, se virando diretamente para mim, a senhora me deu a lição mais dolorosa e mais necessária da minha vida. Se não fosse pela sua coragem de me mostrar as consequências reais dos meus atos, eu teria continuado sendo um filho ingrato, desrespeitoso, e teria passado essa ingratidão como herança maldita para os meus filhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A senhora me tirou a casa, mudou o testamento, me obrigou a pagar minhas próprias contas. E sabe o que descobri? Que essa foi a maior demonstração de amor que alguém já me deu, porque a senhora não me abandonou, a senhora me educou, a senhora não me rejeitou, a senhora me transformou. Rodrigo se aproximou da minha cadeira. Hoje, um ano depois, quero fazer um compromisso público, na frente de toda a nossa família. Jamais voltarei a desrespeitá-la. Jamais voltarei a tomar decisões sobre nossa família sem consultá-la e honrá-la. E jamais permitirei que meus filhos esqueçam que a senhora é a pessoa mais importante, mais sábia e mais amada da nossa família. Ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira, como fazia quando era criança. Mãe, obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu merecia ser abandonado. Obrigado por me amar o suficiente para me corrigir. Obrigado por salvar nossa família quando ela estava destruída. O abraço que nos demos desta vez foi diferente de todos os outros. Era o abraço de duas pessoas que se reencontraram após uma longa jornada de crescimento, perdão e transformação genuína. Agora sim, vovó,
Agora nossa família está completa de novo e do jeito certo, disse Isabela, batendo palmas com alegria. Está sim, minha linda. Está melhor do que nunca, respondi com o coração transbordando de gratidão. O brinde que fizemos para 2025 foi o mais emocionante da minha vida. Todos ergueram as taças para mim primeiro, reconhecendo minha posição como matriarca da família, e depois brindamos juntos pelos novos tempos, pela família reconstruída, pelo amor que venceu o orgulho. Quando todos foram embora, no final da tarde, encontrei na mesa um presente que Rodrigo havia deixado para mim, uma moldura dourada com uma foto nossa de quando ele tinha 8 anos, aquela época em que me respeitava naturalmente, e uma frase gravada embaixo: para a mulher que me ensinou que amor verdadeiro inclui limites necessários, para a mãe que teve coragem de me salvar de mim mesmo. Obrigado por nunca desistir do seu filho. Com amor, respeito e gratidão eternos, Rodrigo. Naquele momento, olhando para a foto e lendo aquelas palavras, soube que toda a dor, todo o sofrimento, toda a dureza que precisei demonstrar valeram cada segundo, porque consegui resgatar meu filho das trevas do desrespeito e transformá-lo no homem que sempre sonhei que ele fosse. A verdade que aprendi neste ano é esta: às vezes, para salvar uma família, você precisa estar disposta a perdê-la primeiro. Às vezes, para ensinar amor verdadeiro, você precisa impor limites rigorosos e dolorosos. E às vezes, para ser realmente mãe, você precisa parar de ser boazinha e começar a ser respeitada. Rodrigo não me empurrou porque me odiava, me empurrou porque aprendeu, ao longo dos anos, que podia me desrespeitar sem enfrentar consequências reais. A partir do momento em que as consequências apareceram, concretas, dolorosas, irreversíveis, ele finalmente entendeu o verdadeiro valor do que tinha. Hoje, exatamente um ano depois, posso afirmar com absoluta certeza: foi a melhor decisão que tomei em 59 anos de vida. Não porque gostei de punir meu filho, mas porque consegui transformar um homem mimado e desrespeitoso no filho que sempre mereci ter. As crianças cresceram vendo que atitudes têm consequências. Fernanda aprendeu que uma nora deve respeitar a sogra, não competir com ela. Paulo foi recompensado por sempre ter sido respeitoso e presente. E eu aprendi que nunca é tarde para impor respeito, que amor próprio não é egoísmo, que ser mãe não significa aceitar qualquer humilhação. A família que reconstruímos hoje é infinitamente mais forte, mais saudável e mais amorosa do que a que tínhamos antes. E tudo isso só foi possível porque tive coragem de dizer basta no momento certo. Neste momento, olhando para meu filho, mais maduro, mais respeitoso, mais grato, posso dizer que a decisão mais difícil da minha vida gerou o resultado mais gratificante que eu poderia imaginar. Se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração, se você se identificou com alguma situação parecida, se você já passou por desrespeito familiar ou conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, eu quero deixar algumas reflexões importantes. Durante anos, confundi ser boa mãe com aceitar qualquer tratamento. Achei que amor incondicional significava suportar qualquer desrespeito. Estava errada. Amor verdadeiro inclui ensinar consequências, estabelecer limites, exigir reciprocidade. Rodrigo aprendeu que ser filho não é direito automático. É privilégio que se conquista diariamente através do respeito, gratidão e amor demonstrados em ações, não apenas palavras. Se você está vivendo situação similar, não tenha medo de impor limites. Não tenha medo de mostrar consequências reais. Não tenha medo de perder quem não te valoriza, porque quem realmente te ama vai aprender a te respeitar,
Não é autoritarismo, é organização. Pais e mães merecem ser honrados pelos filhos. Sogros merecem respeito das noras e genros. Avós merecem veneração dos netos. Isso não é coisa do passado, é estrutura familiar saudável. Rodrigo não mudou com conversas ou súplicas. Mudou quando sentiu na pele o peso das suas escolhas. Às vezes, para salvar alguém que amamos, precisamos deixá-los enfrentar as consequências dos próprios atos. Se seu filho ou filha te desrespeita, se sua nora compete com você, se você se sente invisível na própria família, saiba que você tem poder. Você tem direitos. Você merece ser honrada e respeitada. Não aceite migalhas de atenção. Não se contente com tolerância quando merece celebração. Não permita que pisem na sua dignidade em nome da paz familiar. Se você é como Rodrigo era, se trata sua mãe como garantida, se a desrespeita, se acha que ela tem que aceitar qualquer coisa porque é mãe. Pare agora, olhe ao redor, veja tudo que ela fez por você. Reconheça que ela não te deve nada. Você é que deve tudo a ela. Peça perdão enquanto há tempo. Mude enquanto ela ainda está aqui. Honre quem te deu a vida antes que seja tarde demais. Esta não é apenas uma história sobre vingança ou punição. É uma história sobre transformação, crescimento e amor maduro. É sobre uma família que quase se destruiu, mas conseguiu se reconstruir sobre bases sólidas de respeito mútuo. Hoje, aos 61 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não apenas porque consegui resgatar meu filho das trevas do desrespeito, mas porque aprendi meu próprio valor. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que amor próprio é a base de todos os outros amores. E você, que chegou até o final desta história, qual lição vai levar para a sua vida? Que mudança vai fazer na sua família? Que limite vai estabelecer? Que respeito vai exigir? Lembre-se sempre, família que se ama, se respeita. E respeito não é favor, é obrigação. Se essa história te emocionou, te inspirou, ou te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like. Se você concorda que limites são atos de amor, comente aqui embaixo. Você faria o que eu fiz? A atitude foi exagerada ou necessária? Você já passou por algo parecido na sua família? Que conselho daria para alguém em situação similar? Compartilhe, por favor, esta história com quem precisa ouvir esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.